Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O poeta do hediondo, o poeta do fracasso, poeta da morte. Hoje vamos falar de Augusto dos Anjos, autor de versos estranhos e de palavras pessimistas. Ele deve ser um dos poetas mais difíceis de classificar. Ele viveu ali no final do século XIX, início do século XX, num período literário que é conhecido como pré-modernismo, em que as influências das coisas passadas e das coisas futuras estavam ali em todo lugar. A obra dele pode ser classificada como simbolista, parnasiana, realista, surrealista, pré-modernista e às vezes até moderna. Manuel Bandeira, um dos principais poetas modernos, chama o Augusto dos Anjos de o mais forte temperamento poético desse período de transição, que foi o início do século XX. Ele, o Augusto dos Anjos, nasceu no interior da Paraíba em 1884, no engenho Pau d'Arco. Depois ele se formou em Direito, mas preferiu mesmo foi lecionar, ser professor. Ele se muda para o Rio de Janeiro e depois, mais tarde, ele se muda para Leopoldina, no interior de Minas Gerais, onde ele vai morrer de pneumonia com apenas 30 anos de idade. Ele lançou apenas um livro que se chama Eu. Foi, eu acho, o primeiro livro de poesia que eu li inteiro. Eu tenho essa edição da editora Martin Claret, que tem essa capa horrorosa e a contracapa é pior ainda. O livro Eu tem 56 poemas, 40 deles são sonetos. Os outros são poemas mais longos, como Os Doentes, que é dividido em 9 partes. Quase todos os versos são decassílabos, ou seja, tem uma métrica fixa de 10 sílabas poéticas. A partir de 1919 são adicionados outros poemas que ele tinha publicado em outros lugares ou tinha escrito esparsamente, e as edições passam a se chamar então Eu e Outras Poesias. A professora Nara Marley, que é autora do artigo O Lugar de Augusto dos Anjos na Poesia Brasileira, é minha convidada hoje para ler alguns poemas. Ela é doutora em literatura e é professora de literatura no Centro de Ensino Médio Integrado UPF e é idealizadora do Festival de Cinema Integrado UPF. Em seu artigo, ela cita algumas das características do poeta como sendo a obsessão pela decomposição, o irrealizado, a combinação de expressões eruditas com expressões ditas de mau gosto e, muito especialmente, a morte. O Augusto dos Anjos tem um especial apreço pelo vocabulário que rompe com a estética do belo. Ele não quer escrever poesia bonita, ele fala de escarro, de vômito, de larvas, vermes, putrefação. O poema mais famoso dele é o Versos Íntimos, cujo trecho vocês escutaram ali no início e vão escutar completo daqui a pouco. É isso aí, escarra nessa boca que te beija. Ao final do seu artigo, a professora Nara escreve assim: ler Augusto é transitar do romantismo ao modernismo, passando por todas as correntes estéticas intermediárias. É um poeta que conseguiu colocar em verso e em uma única obra a essência de tendências as mais díspares, sem ser hermético nem incompreensível. Vamos agora então a alguns poemas. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde as epigêneses da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Fator universal do transformismo. Filho de teleológica matéria. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo.
jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos em chamão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. O homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para todos os séculos existe, e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa, a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida, é que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme, e quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração, ataca-me a existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto então, soldando-me a consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda! Certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho, a poesia de tudo quanto é morto. No tempo de meu pai, sob esses galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura, tu com o envelhecimento da nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho, e essa futura ultrafatalidade de ossatura a que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim, para o futuro, em diferentes florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. A antítese do novo e do obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo. O ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto,
uma feição humana e outra divina, são como a eximenina e indimenina, que servem ambas para o mesmo feto. Eu sei tudo isso mais do que o Eclesiastes. Por justa posição destes contrastes, junta-se um hemisfério a outro hemisfério. As alegrias juntam-se às tristezas, e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério. Esse poema, A Árvore da Serra, é sobre um filho que se abraça a uma árvore que o pai vai cortar e pede para o pai não cortar, senão ele vai morrer junto com a árvore. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma, disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link para acessar o artigo da professora e também alguns materiais, como o PDF do livro do Augusto dos Anjos, que está já em domínio público. É isso aí então, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.